Pessoas morrendo, tem pessoas se perdendo, tem pessoas viciadas, tem pessoas jogadas, tem pessoas destruídas, tem pessoas que estão roubadas. E qual que está sendo nossa posição? Será que nós estamos sendo como Miqueias, que ele se compadece das pessoas, que ele tem amor pelos perdidos? Ou será que é tudo normal para a gente? Talvez um grande perigo para o cristão é ele não compartilhar aquilo que ele tem, é ele não transbordar a salvação que ele tem, é não transferir o conhecimento, a sabedoria que ele possui. Cara, é não queimar tanto por Jesus a ponto de que o amor dele vá para outras pessoas. Isso é um perigo. Isso é um sério problema. Fala, jovens gafanhotos ou gafanhotos. Não, gafanhotos não é não. Zoeira, tá? Não leva a sério os gafanhotos. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Aqui para mim é tarde, uma boa tarde, bom dia, boa noite para você, seja lá onde você está. Cara, para mim, bom dia é o melhor cumprimento que existe. Por quê? Porque eu não levo como algo formal, eu levo como algo informal. Mas enfim, gostaram do cenário? Cenário novo. Por quê? Porque, cara, eu já estava gravando Reels aqui e, cara, eu pensei, mano, eu vou gravar um vídeo aqui também, mó casual, tanto que, ó, não tenho roteiro para hoje, eu vou falar aquilo que o Espírito Santo me mandar falar aqui. Eu falei que eu estava gravando Reels. Se você não me segue no Instagram, aqui, ó, arroba Davida Costa, não, aqui, né? Arroba Davida Costa. Eu quero falar com vocês sobre um profeta específico. Cara, eu acho que eu nunca li esse livro dele, tá? O livro de Miqueias, tá? É um profeta menor, tem pouquíssimos capítulos, mas teve um versículo que eu estava orando e que Deus falou comigo e me chamou muita atenção, que é Miqueias 1:8. Por causa disso, chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como um chacal, gemerei como um filhote de coruja. Tá, por que Miqueias ele tá mó depressivo aqui? Cara, porque parece que todo profeta é meio depressivo. Quando Elias ficou sozinho, queria morrer. Jeremias era chorão, Miqueias quer uivar como um chacal e gemer como um filhote de coruja. Ah, mas por que Miqueias está assim? Porque, galera, novamente, Israel não estava bem das pernas, né? Sempre em pecado, desde a lei de Juízes até o final do Antigo Testamento, é sempre assim. Israel faz cagada, aí Deus corrige, aí eles clamam por Deus, aí eles voltam, aí eles faz cagada de novo. Novamente, Miqueias foi usado como boca de Deus na terra e ele anuncia o julgamento do Senhor. Em Samaria e Jerusalém, no versículo 3, nos versículos 3 a 7, ele diz: Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação, ele desce e pisa dos lugares altos da terra, debaixo deles montes se derretem como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como enquerrajado pelas águas que descem velozes em costa abaixo, tudo por causa da transgressão de Jacó. E quando o Miqueias ele fala Jacó, ele não está querendo falar da pessoa Jacó, ele está querendo falar de Israel, né? Também algumas maneiras de ser chamado Israel como Jacó, por causa dos pecados da nação de Israel. Aí, ó, Jacó e Israel, só falar, meu Deus. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto, um lugar para a plantação de vinhas. Atirarei suas pedras no vale, porei a descoberto os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens. Visto o que ela juntou foi como ganho da prostituição, como salário de prostituição tornará a ser usado. Então, galera, novamente Israel se meteu em idolatria. E, cara, Deus está falando: olha, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou acabar com Israel. Eu vou acabar com Judá. Eu vou acabar com Samaria. Eu vou acabar com tudo. E, cara, Miqueias, ele está lamentando no versículo 8. Sabe aqueles mini títulos que os versículos têm? Por exemplo, na minha, que é a versão NVI, está assim: o lamento do profeta. Cadê? Deixa eu tentar focar aqui na câmera, né? O lamento do profeta, beleza? Ou seja, por que está escrito o lamento do profeta? Porque o profeta está lamentando, ora bolas. Miqueias, ele tá triste, cara. Ele tem um amor por essa galera. Ele tá assim, mano, essa galera vai morrer. Essa galera se corrompeu, está longe de Deus e agora Deus já anunciou o seu julgamento. Então, é muito interessante como que Miqueias, ele tinha amor pela galera que estava perdida. E essa é a temática do vídeo que eu quero trabalhar um pouco com vocês hoje. Por quê? O ser humano, ele tem uma alta capacidade de adaptação. O que que isso significa? Se ele estiver num lugar que é extremamente quente, ele vai se adaptar. E se for um lugar extremamente frio, também. Se você for para um lugar extremamente frio, você vai sofrer até se adaptar. Se você for para um lugar mais quente que o Brasil, que no momento é difícil, você vai sofrer até se adaptar. Então, o ser humano, ele é altamente adaptativo. Se você coloca um ser humano no meio de vários bocós, imbecis, né, vamos dizer assim,
cara, ele vai se tornar um bocó. Você coloca ele no meio de várias pessoas inteligentes, ele vai ser inteligente. É meio que uma osmose, cara. É impressionante. É aquela famosa história, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Mas por que, que eu tô explicando isso tudo? O que, que tem a ver com Miqueias que uiva que nem um chacal? Um chacal? Um chacal? Não sei o que é um chacal. Nunca vi um na minha vida, graças a Deus. Porque nós que estamos num mundo e parece que as coisas estão piorando, né? A apostasia está piorando, as músicas estão piorando. Cara, o pessoal está ficando cada vez mais maluco, as redes sociais estão ficando cada vez piores. E, cara, será que a gente não está tão contaminado pelo meio mundano, né? Pelo meio carnal, a ponto da gente estar anestesiado do amor pelos perdidos? Imagina, tá? Será que a gente está chorando tanto? Por exemplo, eu acho que se você está me acompanhando, você estuda ainda em escola, né? Mas você pode estudar em faculdade também, no seu trabalho, tanto faz. Cara, será que a gente não está anestesiado com aquelas pessoas da escola que ou bebem, ou transam e não são casadas, obviamente, ou que, por exemplo, pô, elas usam drogas, elas fumam, ou, cara, elas estão depressivas, ou elas só estão sem nada de bom, tá ligado? Aquela pessoa que ela só vive. Também é um horrível, tá assim. Cara, será que a gente não tá anestesiado com isso? Será que a gente já não tá falando, é normal? Fulana é assim, ela beija todo mundo. Não, ele é assim. Ele foi criado na boca de fumo, então ele tem que usar drogas. É o normal da vida de quem nasce na boca de fumo. Será que a gente não está tão anestesiado de, por exemplo, estudar numa escola pública, que nem eu estudo, e falar, cara, é normal a gente ter essa pregação de doutrina, de ideologia, de sistema esquerdista? Será que então a gente está tão acostumado com as pessoas perdidas que a gente não consegue mais ajudar elas, velho? Será que a gente está tão no nada a ver, ou até às vezes a gente concorda que está errado, só que a gente fala, cara, não tem o que fazer. Sabe, a gente fala, irmão, eu não consigo. Será que a gente não está assim? Porque, por exemplo, esses dias eu ouvi, e não no sentido que eu botei no Spotify, pelo amor de Deus, entenda isso, eu não botei essa música no meu Spotify. Eu ouvi, porque estava na minha timeline do Reels, uma música, né, um meme, e a letra da música é a seguinte: eu me apaixonei por uma mulher do job. Mano, quando que virou normal uma letra dessa? Tipo, quando que isso virou um sertanejo de sofrência de todo mundo aplaudir? E não, no vídeo as minas estavam chorando pela música, velho. Chorando de emoção. E não era, tipo, zoeira, elas realmente estavam tristes com a música, cara. Quando que as músicas, de repente, viraram roteiros pornográficos e parece que tá ok? Ou, tipo, é ruim, mas já estamos acostumados, porque passa no carro tocando alto pra caraca às 5 da manhã. Isso até na política, velho. Porque se você reparar, o brasileiro ele tem conscientemente essa parada de que política é ladrão, que política é o somebody love. O cara ele vai dar um jeito ali, entende? Ele vai fazer algo por debaixo dos panos. E, cara, a gente está anestesiado contra isso, sendo que a gente não se coloca dentro da política, no sentido de entender, de se candidatar, ou de simplesmente ter uma opinião formada com lógica e base de números, de fatos, tá ligado? Olha só, isso aconteceu na política. Já está no consciente das pessoas, no subconsciente, perdão. Mas será que isso não está acontecendo já nas nossas redes sociais, com os influencers que a gente assiste? Será que isso não está acontecendo no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, sei lá que seja? E, cara, a gente tá olhando e falando, velho, é assim mesmo. Quando que a gente deixou de ter amor pelos perdidos, cara? Será que a gente tá tão acostumado com isso, velho? Porque, mano, a gente não pode ficar acostumado. E como que a gente não fica acostumado? Cara, quando a gente convive com pessoas que são melhores que a gente. No sentido de que, se eu me coloco no meio de pessoas que todo dia vão na academia, que elas leem, que elas estudam, que elas trabalham, que elas vão na igreja, que elas servem na igreja. Cara, quando eu ver uma pessoa que não é desse padrão, o que eu vou fazer? Eu vou estranhar. Falar, caraca, eu preciso trazer essa pessoa para esse círculo social, entende? Assim funciona com a igreja, cara. Por isso que a igreja é tão importante. A igreja não é um lugar de, sei lá, um clube social, um social club, ou, por exemplo, cara, porque me fugiu a palavra, não é só um lugar para você frequentar um domingo, cara, também não é um local que, tipo, a tua vida vai mudar lá no sentido de que a construção igreja vai te fazer alguma coisa. Não, mas as pessoas que estão ao seu redor, sim. Por isso que é tão importante a comunhão. Por isso que Paulo fala, olha, somos um corpo. Nós somos o corpo de Cristo, nós como igreja. Então, cara, qual que é o benefício da igreja? É ter um monte de gente que acredita na mesma coisa, que segue o mesmo caminho, os mesmos princípios e valores. E, cara, a gente reforçar e a gente subir o padrão. Que aí a gente vai ver uma pessoa perdida e vai falar, cara, essa pessoa, ela está distante daquilo que realmente ela deveria ser. E a gente traz essa pessoa para o meio.
Cara, então ir para a igreja não é um ato religioso. Cara, é um ato de você se aproximar de Jesus através das suas amizades e pela ambiência do local. É um local que ele é preparado espiritualmente para que você tenha um encontro com Jesus, para que você se conecte com Deus através do louvor, através da pregação, para que você possa ofertar também, para que você possa conectar com outras pessoas e elevar o teu nível, elevar o nível delas. Então, cara, nós precisamos estar em ambientes em que a gente consiga olhar para o mundo e falar, cara, o mundo realmente está horrível, o mundo realmente está cagado, como Israel estava nessa época. E aí nós vamos começar a ser como Miquel. A gente vai falar, cara, que coisa horrorosa que tá. Eu vou chorar, eu vou lamentar, eu vou clamar, eu vou orar, eu vou pedir ajuda. Ó, um livro muito bom esse daqui, Por que Tardo o Pleno Avivamento? Ele fala de avivamento e tem um capítulo muito interessante. Ele fala sobre como a gente deveria dizer a seguinte frase: dá-me filhos, senão morrerei. No sentido de que, cara, a gente tem que querer gerar. Eu não sei qual certo é esse termo, tá? Eu só vou usar porque eu acho que cabe esse contexto. A gente tem que gerar filhos espirituais, discípulos, entende? No sentido de que a gente tem que ter amor pelos perdidos. Mas, cara, parece que a gente já perdeu. Parece que a gente já se deu por vencido. Parece que a gente entendeu que o diabo ele já venceu essa guerra e que a gente não pode fazer nada a não ser proteger os nossos. Sendo que Jesus ele falou o seguinte: Pedro, eu dou a você as chaves da igreja e as portas do inferno não resistirão você. Não resistirão nós como igreja. Jesus não está falando que o inferno não vai invadir a igreja. Jesus não está falando que o inferno não vai conseguir romper as nossas barreiras. Jesus está falando que as barreiras do inferno não vão conseguir segurar a gente. Ou seja, não é o inferno que está atacando e a gente está na defensiva. É a gente que está atacando e arrebentando os portões do inferno e saqueando pessoas do inferno. Cara, parece que a gente esqueceu que a nossa posição não é de defesa, é de ataque. A gente tem que atacar, velho. A gente tem que atacar os ensinamentos que estão errados. Nós temos que atacar, cara, as falsas ideologias que estão tendo nesse mundo. Cara, a gente tem que atacar o diabo, velho. Não são as pessoas, porque a nossa guerra não é contra a carne. Nossa guerra é contra principados e potestades. Então, cara, o quanto a gente tem se posicionado para buscar os perdidos. E, cara, isso pode ser através das suas redes sociais, como eu faço pelo YouTube e pelo Instagram. O cara pode ser simplesmente por uma palavra. Você chegar e você começar a conversar e você começar a dialogar com a pessoa e você começar a quebrar os bloqueios que ela tem sobre a igreja, sobre Deus. Ou, cara, você vai simplesmente demonstrar Cristo pelo teu lifestyle. Você vai amar tanto aquela pessoa que você quer refletir no teu lifestyle isso, entende? No sentido de que o Israel Subirá, ele conta uma história de que um dia teve um garoto da escola dele que chegou para ele e falou: Israel, eu quero aceitar Jesus. O Israel nunca tinha falado isso de Jesus com um garoto. Mas o garoto percebeu que o Israel em todo momento estava feliz, sorria, estava alegre. E, cara, ele entendeu que ele queria o Jesus que estava em Israel, o Deus de Israel, entende? Não Israel, Israel, estou falando de Israel Subirá, né? O filho do céu Subirá. Cara, porque ele viu Jesus no Israel. E, cara, o quanto será que as pessoas têm visto Jesus em nós? Entende? Será que um dia uma pessoa vai poder chegar para mim e falar, Davi, cara, eu vi a tua vida e, cara, eu quero esse Deus que está na tua vida? Ou para você, será que a pessoa vai chegar em ti e falar, amiga, eu tô vendo Deus na tua vida. Eu tô vendo que ele de fato existe. Eu também quero viver isso. Cara, então a gente precisa demonstrar Cristo, velho. Tem um vídeo que eu assisti, cara, um Reels muito bom, que é de um cara, ele falando, mano, imagina você caminhando pro céu e uma pessoa no inferno gritando com você, por que você não me falou desse caminho? Por que você não me falou que Jesus era o único caminho, a verdade e a vida? Agora eu vou sofrer eternamente por culpa sua. Gera um certo temor isso, velho. Cara, sei lá, de um dia você tá no céu e só que o ponto que isso possa ser possível, tá? Você olhar pro inferno e você perceber que, cara, tem pessoas que estão lá e a culpa é tua. Entende, velho? Porque você não falou, porque você teve vergonha, porque você foi covarde, porque você foi tímido. Por isso que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E, cara, às vezes a gente pode estar agindo como Jonas. Quando finalmente Jonas ele anuncia a palavra para Nínive, Deus perdoa Nínive porque eles se arrependem, Jonas ele fica furioso. Cara, ele fica bravo porque as pessoas se voltaram. E Deus pergunta para ele em Jonas 4:4. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Cara, olha só que louco. Enquanto Miqueias viu o julgamento, a destruição vindo sobre o povo de Israel e ele lamentou por isso, Jonas ele viu que a destruição não veio e ele ficou triste por isso. Jonas e Miqueias, eles são semelhantes em certo ponto. Ambos são mensageiros, ambos são profetas, ambos estão sabendo de uma destruição que está para vir numa cidade. Ambos estão tristes, raivosos, seja lá como for a melhor definição dessa palavra, eles não estão felizes com isso. Mas, cara, um porque tá vendo que a destruição vai chegar e o outro porque a destruição não chegou, velho.
Será que a gente não tá sendo como o Jonas, cara? Que a gente, sei lá, vê um cara que, por exemplo, fez bullying com a gente, se converteu e a gente fica bravo por causa disso, velho? Meu irmão, eu queria que ele morresse, eu queria que ele sofresse o que eu sofri. Cara, será que a gente não tá meio que com raiva disso, velho? Cara, eu sei que é algo absurdo, mas, cara, talvez possa estar na frente do nosso nariz, a gente não tá percebendo. Porque é muito comum a gente olhar o cisco no olho do outro, mas a gente não vê a trave no nosso olho. Cara, eu acho que a maior reflexão desse vídeo é: será que a gente está tendo amor pelos perdidos? De uma conversa, no lifestyle, ou de talvez pregar, seja nas redes sociais, seja na conversa, cara, de qualquer maneira que for, velho. Mas será que a gente está tendo amor pelos perdidos, cara? Isso não define se você é evangelista ou não, tá? Dos 5 ministérios, o apóstolo, o evangelista, o profeta, o pastor e o mestre. Isso não define se você é um dos 5, tá? Ah, Davi, eu tenho amor pelos perdidos, então eu sou evangelista. Pô, então o mestre não tem que ter amor pelos perdidos? Então o apóstolo não tem que ter amor pelos perdidos? Tudo bem que o evangelista ele tem algo diferente com isso, mas, cara, todos nós temos um pouquinho do evangelismo, entende? É a grande comissão. Jesus ele fala: olha, ensina todo mundo que eu ensinei para vocês, batizem, expulsem demônios, vão lá, converta todo mundo para o reino. Cara, Jesus ele deu para todo mundo um pouco a ver do evangelismo. Então eu quero trazer essa reflexão, cara. Será que nós estamos amando os perdidos? Será que nós estamos sendo como Miqueias, estamos chorando, lamentando e talvez até implorando para Deus: Deus salve aquela pessoa e me use se for necessário, mas se não for eu, use outra pessoa. Será que nós estamos amando os perdidos ou não? E cara, se você entende isso, velho, cara, se você entende isso e você acha que esse conteúdo é necessário para alguma pessoa que você conhece, para que vocês consigam criar uma ambiência de amar os perdidos, ou até mesmo mandar para uma pessoa que você sabe que precisa ouvir esse vídeo, talvez esteja perdida e precise voltar, cara, compartilha esse vídeo para essa pessoa, cara. Não seja represa, seja canal. Também deixa o teu like, porque o YouTube entende. Se você deu like, o conteúdo é de valor e ele vai entregar para mais pessoas. Entenderam o conteúdo? Entenderam o vídeo? Não tem água na minha garrafa, infelizmente. Que isso não seja só uma virada chave na tua cabeça. Vire a chave e abra a porta. Pô, essa é boa demais. Então é isso, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!